Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos aqui mais uma vez, agora para a formação de 2012 dos nossos formadores pessoais e comunitários, né? Se vocês perceberam, ao longo desse ano, nós estamos revisando e nós estamos aprofundando o retiro que nós tivemos em 2011 para os formadores, né? Então nós falamos na primeira formação se uma fundação pode ou não acabar. Depois nós falamos sobre a espiritualidade, depois nós falamos sobre o carisma do formador geral, do formador pessoal, do formador comunitário. E hoje, para aprofundar a questão da espiritualidade, nós vamos falar sobre a vida de oração, a espiritualidade aos moldes do carisma recado. Então vamos abrir a Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Todo mundo já conhece muito essa passagem, já rezou bastante com ela, ela é muito atual em nosso meio, né? E as pessoas podem achar que não tem nada de interessante, de rico para tirar dela, né? Mas vamos lá. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que lhe não foi tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a palavra inicia dizendo que Jesus estava em uma viagem e Marta o recebeu em sua casa, né? Então o encontro de Marta, a consciência do que era importante para a vida dela, se deu a partir do momento que ela recebeu o Senhor na casa dela. A partir do momento que ela acolheu Jesus. E a palavra diz que Marta, ela estava toda preocupada com a lida da casa. Porque, na verdade, Marta queria acolher bem o Senhor. Queria que a sua casa estivesse limpa, estivesse preparada para receber o Mestre. E aí, ela vai se queixar. Senhor, tu não te importas que eu esteja aqui a trabalhar enquanto... E aí a palavra diz que Maria estava aos pés do Senhor. E aí o Senhor diz: Marta, Marta, andas muito preocupada e te inquietas com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, né? Então uma grande preocupação que particularmente eu tenho, né, e nesse mundo secularizado está acontecendo muito, é cada vez mais as nossas ovelhas estão tendo menos tempo e menos qualidade de oração. E aí, não somente as nossas ovelhas, nós também, né? Porque o formador pessoal, o formador comunitário, ele é um diretor espiritual. Ele deve ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Ele deve ser uma pessoa íntima de Deus. Então, se nós como autoridade não cultivarmos uma qualidade de vida espiritual, nós vamos conduzir a formação somente humanamente, no humano. E as nossas palavras não vão dar frutos e nós vamos estar perdendo o nosso tempo. Então essa palavra, ela reflete muito a atualidade. As pessoas vão cada vez mais ocupando o seu tempo, e isso é real, principalmente e não somente na realidade de aliança. Então o mundo, ele vai apresentando para nós necessidades
que muitas vezes não são vitais, né? Então a pessoa ela vai mudando o emprego, e porque ela mudou de emprego, ela trabalha um tempo maior. Para que ela se estabilize no emprego, ela se submete a trabalhar finais de semana, trabalhar até altas horas da noite, né? Ou a pessoa, para crescer no emprego, precisa fazer uma graduação, depois uma pós, depois um mestrado, depois um doutorado. Mas nós, como mestres espirituais, precisamos ter a clareza do tempo de cada coisa, né? Às vezes a pessoa ela vai dar plantão, né? E passa o dia dormindo, e aí ela não rende, ela não reza. E já aconteceu vários e vários casos desse, que o fim foi a pessoa pedir o seu desligamento da comunidade. Então o formador, o mestre espiritual, ele precisa estar muito atento para que ele possa perceber o que diz essa palavra. Uma só coisa é necessária. O que é necessário para a sua vida? O que é necessário para o seu formando, né? E aí a pessoa vai ocupando o tempo dela. Ela vai ficando mais cansada. Aí no lugar de rezar ela vai dormir mais, né? Vai assistir mais TV para desopilar, vai para a praia. E as pessoas vão colocando e ocupando o seu tempo e vão perdendo o que é necessário. E a palavra diz, vão perdendo a melhor parte, que não lhes será tirada. E a melhor parte é o encontro com Deus. A melhor parte é a vivência dos nossos compromissos espirituais. A melhor parte é a qualidade da nossa vida de oração. E aí você, como um mestre espiritual que você deve ser, precisa se questionar da sua qualidade de vida de oração, né? Já cansei de ver em muitos retiros formadores pessoais e comunitários extremamente dispersos no momento de oração pessoal. A pessoa ela tem muita dificuldade de se concentrar e ela senta em lugares que não favorecem. Rezam dentro dos carros, todo mundo que vai passando a pessoa olha, a pessoa ouve, uma porta que bate, rouba a atenção dela. E nós precisamos cada vez mais nos encher da presença de Deus, principalmente nos retiros pessoais, retiros comunitários, para que nós possamos ter o alimento para dar para a nossa ovelha, para que nós possamos ajudá-la, para que nós possamos conduzi-la segundo a vontade de Deus, né? O Papa Bento XVI diz o seguinte acerca da oração: a oração não é algo acessório ou opcional, mas é uma questão de vida ou morte. A oração não é algo acessório ou opcional. Isso dentro do nosso carisma é real, né? Eu não opto por rezar. Tanto que a missa diária tem dispensa, a missa na comunidade no domingo tem dispensa para que a pessoa participe em outro lugar, né? Mas a oração pessoal não existe dispensa para ela. E é uma questão de vida e de morte. E aí a gente começa a se perguntar, por que as pessoas nunca estão bem dentro da comunidade, por que as pessoas vivem em crise, por que as pessoas são tão inconstantes? Simplesmente porque essas pessoas não têm uma vida de oração autêntica e profunda. Então você olha para algumas ovelhas, ou até mesmo para nós, autoridades, e nós estamos num semblante de morte. Não de morte pessoal, mas de morte mesmo, morte espiritual. Por quê? Porque nós fomos colocando outras coisas no lugar, né? Então tudo se torna mais cansativo, tudo se torna mais chato, né? A gente vai perdendo o sentido das coisas, o sentido da renúncia, da morte pessoal, o desejo da vida eterna, né? E nós vamos levando a nossa consagração de uma maneira muito natural. Né? Por quê? Porque as pessoas pararam de rezar com qualidade. Não é apenas rezar, não é apenas estar ali 1 hora parado, mas como eu estou saindo do meu momento de oração pessoal. E aí diz que a oração é algo necessário e fundamental para se cultivar a fidelidade ao chamado e à vontade de Deus. A oração é necessária para cultivar nossa fidelidade à vontade de Deus. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus se esta pessoa não for revestida da graça de Deus. E ela será revestida da graça de Deus a partir do momento
que ela tem uma vida de oração. E ainda diz o Papa Bento XVI, a oração é obra do coração, não dos lábios. A oração é obra do coração, não dos lábios, pois Deus não vê as palavras, mas o coração do orante. A oração é obra do coração, não dos lábios, pois Deus não vê as palavras, mas o coração do orante. Então, o que importa na vida de oração é render todo o nosso ser à vontade de Deus, né? Rezar verdadeiramente não é multiplicar as palavras. Rezar verdadeiramente não é cantar muito, não é falar muito, mas rezar verdadeiramente é render o nosso coração, é render a nossa vida ao plano salvífico de Deus. É render a nossa vida inteira à vontade do Senhor, ao tempo do Senhor, aos planos do Senhor. E aí a gente se pergunta, eu estou vivendo isso? As minhas ovelhas, né? Nós sabemos quando a pessoa tem uma qualidade de vida de oração, quando a vida dela é transformada, né? Então a sua ovelha, ela pode até rezar, mas você sabe se ela está rezando com qualidade? E aí, gente, vem uma orientação. Às vezes, o que acontece, a formação pessoal, o acompanhamento pastoral, a própria reunião da morada, não se fala da vida de oração, né? Então, o formador pressupõe que a pessoa esteja rezando. Ah, mas fulano de tal tem 15 anos de consagração, né? Não vou ousar perguntar se fulano reza, né? E aí a gente vai colocando outros assuntos na formação pessoal, assuntos psicológicos, assuntos afetivos, assuntos familiares, assuntos profissionais, e o assunto essencial a gente não coloca, né? Que é a espiritualidade, que é a vida de oração, que são o que Deus está fazendo na minha vida, quais as graças que eu tenho recebido do Senhor, em que eu me converti, qual é a ação de Deus, o que Deus está falando e como eu estou respondendo, né? Então nós precisamos retornar isso, né? Uma vez uma autoridade me procurou e disse, gente, o desfalque de vida de oração, o desfalque da palavra de Deus, do conhecimento da palavra é muito grande. Precisa começar de nós, da nossa fidelidade, do nosso testemunho, né? Porque nós podemos estar falando de algo que nós não vivemos, e aí nós perdemos toda a autoridade espiritual, né? E essa transformação, fazer a nossa comunidade ser orante, fazer a nossa comunidade meditar na palavra, precisa ser um trabalho pessoal. E aí eu me preocupo, por quê? Existe, por exemplo, em Fortaleza, a oração comunitária nas segundas-feiras à noite e depois tem um coral. Que hora que essa pessoa reza? Ela já organizou o tempo dela para acordar mais cedo ou para rezar na hora do almoço? Porque o fato de ter oração comunitária não a dispensa de rezar, né? Aqui em Tatuí, aos sábados, tem as reuniões, tem as moradas, pessoas que viajam. Mas eu já vi inúmeras vezes ficar um tempo livre e as pessoas não irem rezar. O fato da pessoa viajar, o fato da pessoa ter morada, ter reunião de conselho ou ter qualquer outra atividade no sábado, não a dispensa da vida de oração. E aí, que hora que as nossas ovelhas estão rezando no sábado? Que hora que eu rezo no sábado, né? Então, ao invés de procurar o Senhor, a gente fica conversando nos cantos, vai para o laptop, vai para a internet, vai ver os e-mails. Não somos dispensados porque temos reunião. E aí a pessoa ela já tem dificuldade de rezar durante a semana, pelas atividades, pela estrutura, pelos ministérios, pelo trabalho. Aí chega o final de semana e já não reza também. E aí quando é que a pessoa vai rezar? Então nós formadores precisamos educar as nossas ovelhas para a vida de oração. E para a vida de oração, aos moldes do carisma recado. Ok? Então vamos lá. Alguns pontos de vida de oração no nosso carisma, né? O primeiro deles é o louvor. Então o louvor ele não pode faltar nem na nossa oração pessoal, nem na nossa oração comunitária, né?
nem na nossa formação pessoal e nem na nossa formação comunitária. Então existem formadores hoje, comunitários, que têm grande dificuldade de conduzir o louvor aos moldes do carisma recado. Por exemplo, existem alguns formadores que começam a morada assim. Então vamos, em nome do Pai, do Filho, fazer um grande silêncio. Isso não é a maneira de conduzir segundo o carisma recado. Então você, formador, que tem dificuldade de conduzir o louvor, você precisa buscar ajuda e se deixar ser formado, porque a sua morada precisa ser conduzida segundo o carisma recado, segundo a maneira recado de viver o louvor. E iniciar uma reunião com um silêncio profundo não é a maneira recado de conduzir. Pelo contrário, nossas regras dizem que o louvor é a chave que abre os nossos corações. Então, quantas experiências nós já tivemos de pessoas que foram para retiros, que foram para reuniões de morada, que foram para oração comunitária, estavam com o seu coração endurecido e foi aberto pela chave do louvor, né? Então nós precisamos nos educar e educar a nossa vida e as nossas ovelhas para a vivência do louvor, na oração pessoal, na oração comunitária, na formação pessoal e na formação comunitária. Diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus, né? Então, quando se fala do louvor na oração, na formação, não é apenas louvar a Deus, também, né? Mas, por exemplo, você pega uma ovelha que só murmura, que só reclama da vida, que nada está bom, que nada ela consegue. Como é que você, formador, vai conduzi-la a transcender isso? Vamos ver o que Deus, vamos ver as coisas boas que estão acontecendo. Vamos ver os frutos da sua caminhada. Né? Você já está no N1, por exemplo. Vamos ver nesses 3 anos o que é que Deus realizou na sua vida. Então o catecismo ele diz que o louvor é a forma de oração que reconhece imediatamente que Deus é Deus. E o que significa a palavra reconhecer? Reconhecer significa conhecer de novo. Distinguir por certas características como verdadeiro, como legítimo, como certo. Reconhecer significa examinar, observar, agradecer. Então, o louvor ele faz tudo isso. Ele conhece novamente a pessoa de Deus. Ele nos faz conhecer novamente a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos faz observar, ele nos faz agradecer, ele nos faz ver o que Deus está realizando em nós. Ele nos faz ver quem é Deus. Vejam como é importante. O louvor faz com que a pessoa ela tire os olhos dela mesma e coloque os olhos dela em Deus. Faz com que a pessoa tire os olhos das desgraças, das dificuldades e coloque os seus olhos nas maravilhas que o Senhor está realizando. E aí, grandes problemas comunitários são consequências da falta de oração e da falta de louvor. Por quê? Porque nós temos a tendência de olhar só o negativo, nós temos a tendência de nos pegar nas miudezas ruins, nas pequenas coisas, nós temos a tendência à ingratidão, a achar que nunca está bom o suficiente, nós somos extremamente perfeccionistas e tudo isso vai nos roubando da vida de louvor. O catecismo também diz que o louvor canta a Deus pelo que ele mesmo é, dá-lhe glória, mais do que por aquilo que ele faz. O louvor canta as maravilhas por aquilo que Deus é, muito mais por aquilo do que Deus faz. Mas para eu cantar aquilo que Deus é, eu tenho que saber, eu tenho que ter a experiência de quem é Deus, né? Sua ovelha, quem é Deus para sua ovelha, para os seus formandos? Quem é Deus para sua morada? Quem é Deus para você?
né? Então eu posso responder isso por duas experiências. Primeiro, a experiência pessoal, né? Muitos de dentro da comunidade fazem tempo que não tem uma experiência pessoal com Deus. Na verdade eles têm, mas não da maneira que queriam, né? Às vezes a nossa experiência pessoal ainda é muito infantil. Lá do seminário, que a gente acaba de chorar, né, que o Senhor cura e opera maravilhas. Então a experiência pessoal, eu nunca poderei dizer quem é Deus se eu não experimentá-lo. Aí vem o segundo questionamento para nós formadores. Eu, formador comunitário, estou possibilitando que a minha morada tenha experiências autênticas de Deus, né? Ou a minha morada é aquela morada chatérrima, que eu só cumpro o programa, que arruma as cadeirinhas, a gente senta e fica por isso mesmo. Como que eu, formador comunitário, estou favorecendo, estou sendo aberto ao Espírito para conduzir as minhas ovelhas na experiência pessoal com Deus. Né? Como é que eu, formador pessoal, estou favorecendo as minhas ovelhas a ter um encontro pessoal com Cristo, né? Os momentos de formação pessoal são momentos de forte oração, em que eu clamo ao Espírito a cura, a libertação, em que eu me abro aos dons carismáticos, em que eu ministro o louvor, o poder de Deus na vida dessa pessoa, né? A pessoa também ela pode ter um encontro com Deus através da revelação. Ela pode descobrir quem Deus é através das Sagradas Escrituras, do mergulho em textos sagrados, em livros espirituais, né? Então a pessoa ela pode, o louvor faz com que ela reconheça Deus pelo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. Então a gente também precisa educar, nos educar e educar as nossas ovelhas para não estar nos momentos de louvor agradecendo só por coisas materiais que a gente recebe, né? E não louvar Deus por aquilo que Ele é, bom, todo santo, justo, Deus é amor, Deus é santidade, Deus é perfeição, Deus é misericórdia, Deus é fidelidade, Deus é compaixão, Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é compassivo, né? Então a gente precisa saber quem Deus é e para isso precisamos ter a experiência de Deus. O formador comunitário, ele é um instrumento comunitário e pessoal. O formador é um instrumento direto que deve favorecer com que a sua ovelha tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. E não importa o tempo de consagração e não importa o tempo de comunidade. Todos nós precisamos sempre ter uma experiência com Deus. Ok? O catecismo ainda diz: o louvor nos faz participar da bem-aventurança dos corações puros que amam a Deus na fé. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é a sua fonte e termo final. Então o louvor ele integra as outras formas de oração. O louvor acolhe a intercessão, acolhe a súplica, acolhe a ação de graças e conduz para Deus, né? A mais pura oração religiosa é o louvor. A mais pura oração religiosa é o louvor, tá? Então daí nós temos um grande instrumento e um primeiro ponto da vida de oração à luz do carisma recado. Um membro da vocação recado não pode deixar de ter o louvor na sua oração pessoal, na sua oração comunitária, na sua formação pessoal e comunitária. E os formadores comunitários que têm grande dificuldade de conduzir louvor aos moldes do carisma recado, não aos moldes do shalom, da toca, da canção nova, você precisa, existem DVDs no setor de formação, com dicas de louvor, com Luiz ministrando louvor, aprender, porque senão você vai deformar a sua morada na vivência do louvor.
Formador comunitário, ele precisa insistir para que as suas ovelhas sejam hábeis no louvor, né? E a habilidade, ela é praticada, né? Então, ensinar, praticar, conduzir as suas ovelhas a praticar o louvor. E aí entra no noviciado 1, a partir do P2 eles têm dicas de louvor. Coloque ovelhas para conduzir o louvor na sua morada, para ensiná-las, para não ficar sempre as mesmas pessoas da comunidade conduzindo. Eduque, forme, ensine as suas ovelhas, né? Por exemplo, aqui a gente tem um grande trabalho que as pessoas daqui têm uma maneira muito diferente de conduzir louvor. E a gente passa o tempo inteiro ensinando, não é assim, assado e formando, porque precisa ser aos moldes do carisma, ok? Outro ponto dentro da vivência espiritual do nosso carisma é a música, né? Diz as nossas regras de vida: a música deve ser para nós um instrumento sensível que alimente e fortifique a vida de louvor. Então, outro ponto importante dentro da nossa espiritualidade é a vivência da música. Aí precisa se ter o cuidado dentro da oração pessoal. A gente não passar o tempo inteiro cantando, o tempo inteiro com um MP5, ouvindo música, o tempo inteiro tocando violão, mas é de extrema importância. Porque para nós a música, ela vai alimentar e fortificar a nossa vida de louvor. Ela vai alimentar e fortificar o nosso encontro com Deus, né? E aí o formador precisa, através da música, gerar no coração da sua ovelha o desejo de rezar, o desejo de ser fiel, né? Então, às vezes, o formador comunitário, ele não procura uma música nova, né? Ele, se não tem um ministro de música, um aparelho de som para ensinar uma música legal, trabalhar na formação o trecho de uma música, porque tudo isso vai favorecer, principalmente para nós, recado, o nosso encontro com Deus. Eu lembro quando eu fui formadora dos postulantes da Aliança lá em Fortaleza, o tema da nossa reunião era sobre o louvor. E aí eu coloquei a morada era de 8 às 10 da noite, e eu ensinei uma música, ela é muito boa para o louvor, né? E aí a oração bombou dentro da morada. E eu lembro que uma pessoa saiu, ela foi para casa, ela chegou em casa e foi fazer a oração pessoal dela. E aí depois ela me procurou e disse: Virginia, eu não ia rezar, eu estava muito cansada, eu trabalhei o dia inteiro, mas depois daquele momento de oração, daquele louvor, daquela música, eu saí imediatamente da morada. Ao chegar em casa, eu fui fazer a minha hora de oração pessoal. A música, ela tem essa graça, esse poder, mas muitas vezes nós não vamos pastoreando bem as pessoas, né? Então nós não cuidamos mais de separar uma música, de aprender uma música nova. Se vai usar uma pessoa do Ministério de Música, passar antecipadamente a música, fazer com que a pessoa estude para ensinar direitinho na morada, ou para cantar na formação pessoal. Tudo isso, gente, vai fazer com que a nossa ovelha e até mesmo nós tenhamos esse encontro com Cristo, né? Quanto mais investirmos no conhecimento e na execução da música e do louvor, mais estaremos próximos da concretização da obra de Deus em nós mesmos. Então, o primeiro ponto da vida de oração, da espiritualidade dentro do carisma recado, é o louvor, né? O segundo ponto, e a ordem não significa a importância de cada um, a música. Terceiro ponto que o nosso fundador mais pede, mais fala, os dons carismáticos, tá? No contorno diz que nós temos a espiritualidade da renovação carismática católica. Então, a vocação recado é uma vocação carismática, que usa os dons carismáticos. Então, um dom carismático é uma manifestação do poder e da presença de Deus. E são inumeráveis os dons carismáticos, né? Os infusos
existem os dons infusos, efusos, que são os carismáticos, né? Dom de línguas, dom do repouso, dom da cura, dom do milagre, da profecia, da ciência, da sabedoria, né? Da oração em língua, da interpretação da oração em línguas. E aí, gente, um grande erro. Dom carismático não é só rezar em línguas, né? Então, nossa morada, nossa formação pessoal, nossa oração comunitária e a nossa oração pessoal precisa haver nelas o exercício dos dons carismáticos. Visões, interpretações, palavras de sabedoria, né? Então, às vezes a gente começa a louvar, e Senhor te louva, aí as palavras acabam, né? E aí a gente começa a rezar em línguas. Pronto, somos carismáticos. Onde existem os repousos, cadê as palavras de ciência, cadê as profecias, né? E aí cuidado com aquelas profecias, se tiver algum tempo aqui que era só tragédia, só coisa ruim. Cadê as visões, cadê as interpretações, as palavras de ciência? Mas por quê? Porque a oração comunitária ela é um desabrochar da oração pessoal. Então, se na minha oração pessoal eu não exerço os dons carismáticos, eu não vou conseguir exercê-los também na minha morada, né? Também na oração comunitária. Então, aquela velha historiazinha, a oração pessoal é a minha rosa, que eu cultivo, que eu adubo, e aí na oração comunitária eu a levo. Se ela estiver bem adubada, bem cultivada, vai virar um lindo jarro de rosas. Se ela não tiver, aí vai ser aquela tristeza comunitária, né? Então, pessoas precisam impor as mãos na formação pessoal, a se abrir as palavras, na oração comunitária, usar os dons, né? Porque somos comunitários, somos carismáticos. Comunitário, gente, é mesmo, né? A gente somos carismáticos, tá? Louvor, música, dons carismáticos, a adoração e o coração de Jesus, né? Se honramos o coração do Deus vivo que pulsa no céu, muito mais devemos honrá-lo presente na Eucaristia. Existe um compromisso espiritual muito esquecido na realidade de aliança, que é a adoração ao Santíssimo uma vez por semana, né? E aí muitos não fazem porque só rezam em casa, aí porque é longe a igreja, e aí perdem a grande oportunidade de honrar Jesus presente na Eucaristia. Diz ainda as nossas regras: devemos buscar na Eucaristia uma união profunda do nosso coração com o coração de Cristo ressuscitado. É a Ele que, em primeiro lugar, apresentamos nossos anseios, alegrias, sofrimentos, fraquezas, ressentimentos e conflitos, né? Então, devemos buscar na Eucaristia uma união profunda do nosso coração com o coração de Deus. Então, as nossas posturas diante de Jesus eucarístico, a nossa intercessão durante a semana, a nossa adoração semanal, na comunidade de vida, o nosso turno de louvor, ok? Outro ponto é o silêncio, né? Então, a oração é um diálogo de amor. E o diálogo, ele é recheado. Eu falo, você escuta. Você fala, eu escuto, né? Então, para escutar é necessário silenciar. Não é que a gente vai passar 1 hora em silêncio, mas tem momentos que a gente precisa ouvir, né? Ouvir o que Deus me fala, ou contemplar, ou para colher aqueles frutos, para colher aquela palavra de Deus. Porque o silêncio, Deus antes de ser palavra é silêncio. O silêncio procede sempre à palavra. Uma vez eu estava num encontro de formação nacional para os formadores, e aí a turma da comunidade estava organizando estava meio barulhenta, né? Meio bagunceira. E a gente que era de fora ficava na nossa, mas alguns outros de fora acabaram entrando na turminha, e a pessoa que estava à frente ela era muito firme, né? Muito pulso, e ela só observando a bagunça.
E ela pegou o microfone. Quando ela pegou o microfone, eu disse, pronto, a bagaceira agora é grande. Vai dar um relo em todo mundo. E ela pegou o microfone e disse o seguinte, eu só queria dizer uma coisa. Aí os bagunceiros fizeram silêncio e ela disse, muito barulho, pouca interioridade. Precisou somente disso, né? Imediatamente a assembleia ficou quieta. Muito barulho, pouca interioridade. Aí a gente vê a dificuldade do silêncio nos nossos retiros, né? As pessoas rezando para chegar a hora do almoço, para poder falar, porque nós ainda temos pouca interioridade. Nós não entendemos ainda a importância do silêncio. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Não vamos conseguir escutar se nós não pararmos de falar, né? Então a oração ela tem também esse dinamismo do silêncio, né, da contemplação, né, naquilo que Deus ele nos pede. Aí tem que ter só o cuidado, a gente passar 1 hora em silêncio, né? Porque não somos nem contemplativos. A oração mariana, Nossa Senhora, né? Não é que toda oração tem que ser mariana, mas nós que somos filhos da vocação Recado, precisamos cultivar nossa espiritualidade mariana, através do nosso texto, através do nosso ângelus, através da oração mariana nas completas e a Lexio Divina, né? Que aí nós precisamos cultivar dentro da comunidade um grande amor à palavra de Deus, né? Um grande conhecimento, aprofundar. E na verdade, gente, quem aprofunda é o Espírito Santo, né? Não ir de qualquer forma rezar com a palavra. Diz aqui, São Jerônimo, o único livro que devemos conservar em nossas vidas é a palavra de Deus. Através da palavra podemos conhecer o coração de Deus. A porta de entrada para a Lexio Divina é o Espírito Santo. Por isso que antes de nós meditarmos, nós clamamos a presença do Espírito, que o Espírito haja, que o Espírito faça, né? Diz o grande mestre Orígenes, que na leitura orante da Escritura, a igreja sempre se renova e rejuvenesce. Na leitura orante da Escritura, a igreja sempre se renova e rejuvenesce. E aí, como estão os nossos encontros com a palavra de Deus? Como está o grau de profundidade da nossa Lexio Divina? E mais ainda, aquilo que Deus está falando para mim naquele dia, como é que eu estou colocando em prática? Né? E aí ele diz que a igreja na palavra sempre se renova e rejuvenesce. Talvez por isso existam tantos velhos dentro da comunidade, né? Espiritualmente falando, porque não se renovam, não encontram na palavra de Deus o sabor, o valor, o sentido, a qualidade, né? E aí vem um apelo para os formadores pessoais e comunitários. Nós precisamos acompanhar o estudo bíblico das nossas ovelhas, né? Então o formador comunitário, ele entrega a apostila do estudo bíblico e está lá, entrega a Deus dará, né? Precisa acompanhar, precisa tirar as dúvidas, né? No caso das moradas iniciais e talvez até de consagrado. Vão ter momentos que na formação pessoal nós vamos precisar ensinar, né? Momentos que na morada nós vamos precisar parar, né? Para meditarmos a palavra, para ensinar, a fazer e a viver uma Lexio Divina autêntica e profunda. E às vezes o formador acha que isso é perca de tempo, né? Na verdade é vital, porque diz aqui que a palavra ela nos rejuvenesce, né? A palavra ela nos renova. A palavra nos dá um novo ânimo, uma nova força, uma nova coragem. Então o formador ele precisa tanto acompanhar a leitura da palavra quanto dos livros dirigidos, né? E aí a tristeza em saber que é passado livros que as pessoas nem sequer compram, nem pedem emprestado, casas comunitárias da CV que não leram, e eu não fui informada disso, e aí passou, e a unidade acabou, né?
Então, achei muito bonito o testemunho de uma pessoa que estava numa grande dificuldade espiritual e foi passar um determinado livro para a casa comunitária e a única coisa que a pessoa tinha era o livro. E ela rezava, mas ela conseguia suportar o tempo da oração pela leitura espiritual. E aí depois, muito emocionada, passou esse tempo de dificuldade espiritual, ela chegou para mim e disse assim: o que me salvou foi o livro tal, né? Pela obediência, a pessoa ela leu, a pessoa ela meditou, a pessoa rezou, e ela só conseguiu rezar porque ela estava numa grande aridez, numa grande dificuldade espiritual por causa do livro. E foi o livro que a sustentou. Na verdade, foi a obediência que a sustentou. Então, os formadores comunitários das casas, das moradas, precisam acompanhar quem está lendo, quem não está, por que não está, né? Fulano não tem o livro, é da CV, como vamos providenciar, o que a pessoa pode fazer, vamos dividir um livro para 2, metade do horário, né? Na sua morada, não existe mais o livro, se pode ser xerocado à parte, comprado num sebo, mas não, o formador entrega e se vire, tá? Já são consagrados, eles que sabem o que fazem da vida. E na verdade as orientações formativas nas novas comunidades é que cada vez mais o nosso povo ele precisa ser acompanhado, né? Não basta eu soltar um retiro pessoal e se vire e faça. E aí fez o retiro, como foi seu retiro, onde foi seu retiro, o que Deus falou para você. Está aqui, nós vamos começar a ler o Santa Teresinha, né? Vamos ter partilhas do livro, trabalhos do livro, mas se não tiver na apostila a gente não faz, né? Tem que ser tudo ali, ó, robozinho. E o espírito ele fica aprisionado. Não importa se a sua morada é dos consagrados mais antigos, precisam ser acompanhados, precisam ser pastoreados. Então nós formadores precisamos acompanhar o estudo bíblico das nossas ovelhas, cada formação, pessoal e comunitária. Você, como está a palavra na sua vida, ela está ali rejuvenescendo, lhe renovando, porque diz ainda Orígenes, a palavra de Deus que não envelhece jamais, nem se esgota nunca, é meio privilegiado, porque ela, por obra do Espírito, nos guia sempre de novo à verdade completa. Né? A palavra ela não envelhece jamais. Está aqui, Marta e Maria, quanto tempo foi escrito? E é tão atual em nosso meio. Né? Cada vez mais vamos nos enchendo e nos preocupando de outras coisas que não são necessárias. Porque a palavra não envelhece, não se esgota nunca. Nunca. Se a gente lê um texto sagrado e não tira dali algo novo, no mínimo nós precisamos rezar para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Porque certamente, como também diz a palavra, ela não volta sem ter produzido o efeito dela, sem ter cumprido a sua missão. Então eu queria pedir encarecidamente que nós tenhamos mais cuidado com a vida, a nossa vida espiritual primeiro, né? Estarmos nos retiros, estarmos no momento de formação, né? E absorvermos da melhor maneira, primeiro para a nossa vida, para nos alimentar, para nos fortificar, depois para sermos verdadeiros e autênticos guias espirituais, né? Homens guiados pelo Espírito, homens conduzidos pelo Espírito, homens que conduzem outros no Espírito, né? Então nós vamos usar esses meios e formar as nossas ovelhas a cada momento, a cada formação pessoal, né? Ter orações fortes e moradas, orações comunitárias realmente que alimentem, né? Momentos de louvor segundo o carisma recado, pessoas abertas aos dons, com profecias, palavras, ciência, sabedoria, né? Repousos em nosso meio. Mas para isso nós precisamos cultivar a nossa oração. Precisamos acompanhar as nossas ovelhas, das mais jovens, recentes, na comunidade, as mais antigas. Talvez a sua ovelha reze, mas não esteja rezando aos moldes do carisma. Talvez a sua ovelha louve, mas não esteja louvando aos moldes do carisma. Então nós precisamos pastorear.
né? Precisamos ser fiéis, precisamos acompanhar as nossas ovelhas naquilo que é proposto dentro da morada. Formador pessoal precisa investigar e questionar quanto à formação comunitária, né? Como está o seu tempo de postulantado, de noviciado, de consagração, o que Deus está falando, o que você está vendo na sua casa comunitária, na sua morada, que frutos estão sendo produzidos, que frutos você está dando, né? E aí nós precisamos reverter essa situação da falta de oração, de vida de oração, a começar em nós, para termos autoridade para falar, né? Meditação da palavra, eucaristia, terço, né? Então que o Senhor ele nos dê a graça da fidelidade e que possamos realmente nos gastar pelas ovelhas, né? Que a formação pessoal não seja para cumprir a regra, mas que seja realmente para moldar, para colocar na forma. E a forma é o carisma recado. Que as formações comunitárias não sejam para inchar de conteúdo, mas para encher de caridade, né? Para encher do carisma, para encher da presença de Deus. Que as nossas orações sejam encontros autênticos, encontros profundos com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que Deus nos abençoe a você, formador. Abençoe a sua vida espiritual, porque ela é essencial dentro desta missão que o Senhor lhe confiou. Que Santa Teresinha, São Francisco intercedam por nós. Tudo isso entregamos nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.